alguém está a usar corretamente as redes sociais e como pode considerar alguém não estar a usar as redes sociais corretamente? É um perigo. Essa pergunta é tentadora, na medida que hoje estamos no mundo da relatividade. Quantos seguidores ganhou nos últimos 5 anos no Facebook? Mais de 10 mil. Mas quais seriam os perigos e riscos excessivos que a gente pode correr estando nas redes sociais? Primeiro, uma exposição excessiva não é boa, não é benéfica. Como é que as redes sociais facilitam a conexão entre as pessoas, estando na mesma região ou não? As redes sociais são redes de contacto. Recebemos o conceito de globalização. As redes sociais trouxeram o pressuposto interação. Bem-vindo ao Sanjay Podcast. Muito obrigado. Tenho de confessar uma coisa. Eu aguardava por esse momento. Sério? Eu acompanho Não, Sanjay não me Podcast. diga isso. É verdade. Sério? Eu acompanho desde a primeira edição. Sério? E só aguardava pelo momento de ser chamado para cá estar. É uma dificultosa tarefa entrevistar os jornalistas. Eles têm muito conhecimento, muita bagagem. Eles vivem com a informação dia a dia. As redes sociais não são prejudiciais como tal. Eu não sou apologista da ideia de que elas são prejudiciais. São prejudiciais para quem não esteja preparado. Ok. E esta preparação é o desafio. Nós vamos também falar aqui a relação entre emprego e trabalho. Eu posso sempre escolher que trabalho fazer, mas eu não posso escolher que emprego ter. Porque o emprego depende sempre de outrem. Como é que eu consigo conciliar o trabalho e o estudo ao mesmo tempo? Como é que eu consigo conciliar? Na nossa realidade, por exemplo, categoria de trabalhador estudante, estudante trabalhador. Concorda comigo que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ele contribui ao estresse e ao esgotamento, certo? Exatamente. Pronto. E como é que eu consigo fazer para poder ultrapassar essa questão? Há daqueles casos que o homem está esgotado e ele não quer falar, chega em casa, a mulher quer conversar. Então quer dizer que está comprovado que a mulher fala mais que o homem. Fala mais, muito É? mais. Tentar perceber, mas o Jorge, para chegar até onde chegou, como é que foi o processo? Quanto tempo levou para ter o Sanjay Podcast? Como ele precisou trabalhar? Que tipo de dificuldades passou? É preciso compreender isso. Quem te suja não te limpa. Não te limpa. Isso é, Tá na... Essa história de que te trai amor, mentiram para ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falar. Je suis amoureux de toi, je suis désolé, quero dizer. Boa, família do meu coração. Sejam todos bem-vindos em mais um podcast. Sanjay Podcast está de volta e agora o podcast número 37. Hoje vamos conversar um bocadinho sobre as redes sociais, o impacto positivo e negativo que tem as redes sociais. Nós vamos também falar aqui a relação entre emprego e trabalho. Ou seja, emprego no mundo do trabalho, que muitos de nós trabalhamos e estudamos ao mesmo tempo, queremos ver o impacto que isso tem na nossa vida, quer a nível profissional, a nível pessoal. Também queria tocar um bocadinho no aspecto daquele estudo à distância, aquele impacto que tem o estudo à distância. Hoje os tempos são modernos e tem muita gente a se formar online, fazendo a faculdade, mestrado online. Tem impacto, tem resultados positivos, é a mesma coisa, não é? Pronto, então vamos estar aqui a conversar um bocadinho sobre este assunto, né, no Sanjay Podcast. E se é agora que entra neste canal, se é a primeira vez que se depara com este episódio, agradeço desde já a sua atenção, o seu like, a sua mensagem, porque isso acaba por nos fortificar cada vez mais. Para este assunto, eu trouxe um amigo que é o segundo jornalista, Atanagildo Paulo, com muito conhecimento que, de certa forma, poderá agregar a sua vida e a minha também. Atanagildo Paulo, seja bem-vindo ao Sanjay Podcast. Muito obrigado. É um prazer. Desculpa, estás a ver aqui com frio já e tal, verdade, e pronto, já estás aqui com a voz, pronto. Mas também tenho de confessar uma coisa. Eu aguardava por esse momento. Sério? Eu acompanho Não, o Sanjay não me Podcast. diga isso. É verdade. Sério? Eu acompanho desde a primeira edição. Sério? E só aguardava pelo momento de ser chamado para cá estar. Não diga isso. E então não é diga um isso. prazer mesmo Que estar bom, aqui que bom. e participar. Vamos lá. Olha, é uma dificultosa tarefa entrevistar os jornalistas. Eles têm muito conhecimento, muita bagagem. Eles vivem com a informação dia a dia. Tem quantos anos de trabalho? Tem quantos anos de jornalismo? Eu entrei em 2002 na Rádio Quantos anos? 23 anos. Epa! Mas fui admitido em 2006. Que bom. Então, pronto. Que bom. São 23, mas não são 23. Que bom, são que bom. 19. Eu vim aqui para lhe exprimir ao máximo. Nós vamos estar aqui a conversar. Ele é o Atanagildo Paulo, como disse, jornalista. Gostava de acrescentar alguma coisa na sua apresentação neste Não, que tens? eu naturalmente tenho várias facetas, mas gosto de confluir todas na palavra artista. Boa. Sendo ou não, Boa. considerado ou não, Boa. mas eu gosto de ser visto como artista. Artista. O jornalismo para mim é arte, sociologia é arte, Gostei ensinar, enfim, então eu gosto de ser visto, tido como artista, então sou artista.
Essa é boa. Jornalismo, para mim, é arte. É arte. Eu entendia como profissionalismo. Por isso que eu gosto de aprender aqui no Sanjay. É arte. A arte do jornalismo. É por isso que nem todos conseguem ser, mesmo experimentando. Porque a maior arte do jornalista é saber perguntar. Todos perguntam, todos respondem, mas nem todos perguntam como os jornalistas. Ai, gostei. Nós vamos falar sobre as redes sociais. Primeiro, quero colocar a seguinte questão. Como é que as redes sociais facilitam a conexão entre as pessoas, estando na mesma região ou não? Bom, eu preciso dizer aqui que as redes sociais são redes de contacto. Ou seja, primeiro recebemos o conceito de globalização, ou seja, a internet tornou o mundo numa aldeia global. E as redes sociais trouxeram um pressuposto interação. Ou seja, Foucault chamou, na altura do surgimento desta sociedade globalizada, de sociedade sob vigilância. Ou seja, as redes sociais tornaram o mundo pequeno. Eu estou em Angola, estou no Ambo, mas por via das redes sociais posso ter contacto com quem esteja em qualquer parte do mundo, interagir, enfim, é uma questão de segundos. E então eu acho que as redes sociais vieram trazer esta vantagem. Entretanto, também trouxeram algumas desvantagens. Quais são? O individualismo. Se notar, por conta do vício das redes sociais, 5 pessoas podem estar numa sala e cada uma no seu telemóvel, ninguém fala com a outra. Então também trouxe muito mais individualismo do que interação social verdadeiramente. Boa. Elas podem contribuir para um aprendizado? Podem. Mesmo diante dessa situação de individualismo? Podem muito. Aqui, por exemplo, o que se recomenda é que as pessoas utilizem os conceitos de racionalização, utilidade, necessidade, prioridade, que são noções básicas da economia. Ou seja, quando eu vou para as redes sociais, o que vou buscar? E mais do que o que vou buscar, o que vou dar? Porque o mundo parece que nos mostra com esta perspectiva globalizada que já tem tudo. Ou que há disponibilidade de tudo. Mas para que nós tenhamos o conceito de sustentabilidade bem implementado, precisamos pensar o que é que eu vou lá levar que vai agregar valor às pessoas que vão lidar com a minha página. Por exemplo, quem vai para a minha página do Facebook sabe que tipo de conteúdos eu publico. Que tipo, eu tenho uma linha de conteúdos, querem imagens, querem vídeos, querem textos. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma identidade, uma personalidade a zelar. Independentemente de utilizarmos as redes sociais para brincadeiras, para memes, qualquer coisa parecida, temos de saber que nós educamos até com as brincadeiras. Então, eu acho que o uso racional das redes sociais, na minha visão, tem muito a ver com o tipo de educação que cada um adquiriu. Quantos seguidores ganhou nos últimos 5 anos no Facebook? Mais de 10 mil. Mais ou menos. Ok, mais de 10 mil. Boa. Mais de 10 mil seguidores. Como é que considera que alguém está a usar corretamente as redes sociais e como pode considerar alguém não estar a usar as redes sociais corretamente? Olha, é um perigo. Essa pergunta é tentadora na medida que hoje estamos no mundo da relatividade. Certo? Eu não posso ser dono de todo o conhecimento, ou eu posso estar a achar que estou a usar bem as redes sociais e não estar a usar. Isso é relativo. Entretanto, eu penso que as pessoas têm princípios éticos, princípios morais, princípios educacionais, religiosos e muito mais. Eu acho que nós nas redes sociais passamos um pouco de nós, se não mesmo o todo de nós. O que nós recomendamos para as pessoas é que sejam seguras. Gostei dessa palavra, segurança. Exatamente. Sejam seguras daquilo que estão a passar e daquilo que estão a apreender. Tem muita gente que posta a todo momento, sobretudo os artistas, têm a tendência de postar tudo o que fazem, quando comem, quando viajam, quando estão com a família, postam com os filhos, com os amigos, ao lazer, ao trabalho. Na sua opinião, é seguro? Falou agora de segurança. É seguro essa postagem? Não é. Não é porque eu penso que tudo é motivado pela sede de engajamento. Hoje as pessoas querem viralizar. Fazem qualquer coisa para viralizar. Pois. E os artistas ainda mais, porque se pode atingir a fama, mas manter a fama é muito complicado.
E então as pessoas fazem de tudo para manter a fama e até às vezes acabam por perder a essência, a identidade. Eu penso que muitas vezes nós acabamos por expor a nossa vida ao ponto de ficarmos em perigo. Por exemplo, estou num restaurante, tenho que publicar que estou num restaurante. As pessoas estão a acompanhar. Se alguém quiser fazer algum mal, é só seguir a nossa página. Por exemplo, sinto alguma coisa que é um perigo na nossa sociedade, da exposição de menores. A exposição de menores. Os filhos. Postar uma foto com os filhos. Com os filhos, enfim. E são depois aqueles casos que resultam em violência sexual a menores. Menores foram atacados. E principalmente se forem artistas, não é muito bom expor as pessoas ao nosso redor, porque aquelas pessoas que nos querem mal vão necessariamente pegar primeiro nas pessoas que nós mais amamos. As pessoas que nós mais amamos. Então temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu acho que, e aqui que fique já claro, fama, carreira são duas coisas completamente diferentes. E mais do que essas duas palavras, o sucesso. O que é sucesso? É o mesmo que perguntar o que é ser e estar realizado. Eu posso ser e estar realizado sem, no entanto, estar no topo da hierarquia conforme os outros considerem. Então, principalmente para os artistas, e aqui acho que precisamos de alguma disciplina na construção da nossa identidade, para que de facto aquilo que façamos dê sustentabilidade. E às vezes não é aparecer à torta e à direita, tirar a roupa, se escandalizar, dizer não sei o quê, ou criar polêmica, como agora está na moda, certo? Sim, está na moda, eu tenho que criar uma polêmica com o Jorge para aparecer, enfim, não precisamos. E acaba por descredibilizar de uma certa forma. Não precisamos. Ainda bem que toca sobre perigos, eu até vou ligar perigos e desvantagens. Assim, quais seriam os perigos e riscos excessivos que a gente pode correr estando nas redes sociais? É a própria exposição excessiva. Primeiro, uma exposição excessiva não é boa, não é benéfica. Todos aqueles que hoje são tão famosos agora desejam ser anónimos. É importante que se diga isso. Um empresário no Brasil uma vez foi questionado: o senhor se sente mais feliz agora que tem tudo, várias empresas, muito dinheiro, ou seja, não tem problema de fome, de coisas básicas, ou quando estava a começar e tinha muitas necessidades? E o homem disse: olha, eu honestamente era muito mais feliz quando não tinha nada e procurava apenas por um prato de comida. E porquê? Porque eu encontrava o prato de comida e me sentia realizado. Hoje não consigo dormir. À meia-noite o telemóvel está a tocar porque na empresa X alguma coisa, o imposto tal, o carro X foi parado na estrada X. Enfim, são muitos problemas. As pessoas enfrentam problemas de estresse, muitos depois têm de precisar de terapia psicológica, acompanhamento, porque a rotina esgota. Falou de acompanhamento psicológico. De que forma o uso excessivo das redes sociais pode impactar negativamente a nossa saúde mental? Pronto, né? Que gostava de saber de que forma. Pronto. E muito direta. Nós somos aquilo que vemos e testemunhamos. Se eu, por exemplo, nas redes sociais passar a assistir vídeos melancólicos, eu vou ser melancólico. Se eu passar a assistir vídeos tristes, eu vou ser uma pessoa triste. Se eu passar a assistir vídeos pessimistas que levam ao pessimismo, eu vou ser. Portanto, é por isso e sobretudo para os pais, aqui um acompanhamento minucioso dos filhos para ver que conteúdos eles vão encontrar. Acha que uma criança devia ter acesso ao uso, né, das redes sociais a partir de que idade? No sentido geral. O normal é que fosse depois dos 18. Depois dos 18. Infelizmente, na nossa realidade, aos 11... os filhos têm telemóveis caríssimos. Os filhos também ostentam nesta idade. Então, o que se recomenda, pelo menos, é que os pais tenham exatamente este acompanhamento. Porque há muitos burladores, perfis falsos. Aliás, nas redes sociais as pessoas não são obrigadas a terem a identidade verdadeira. E isso são muitas consequências, principalmente quando for para uma mente não educada, para uma mente não instruída para aquela rotina, para aquilo que realmente se quer. As redes sociais não são prejudiciais como tal. Eu não sou apologista da ideia de que elas são prejudiciais. São prejudiciais para quem não esteja preparado. E esta preparação é o desafio. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar mais pessoas
todos os santos dias de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Nós começamos a utilizar a internet muito tarde. Enquanto noutras latitudes, há 5 séculos, as pessoas já tinham internet, já podiam fazer uso da internet. Nós estamos há pouco mais de 30 anos. São 33, 34 anos que a internet invadiu o nosso mercado. Veja que no passado, por exemplo, no mercado do trabalho, muitas pessoas se mostravam resistentes ao computador, porque estavam acostumadas às máquinas datilógrafo. Sim. E diziam, não, eu mesmo com o meu conhecimento, a minha experiência, eu não preciso de computador. Hoje é impossível, em qualquer área de trabalho, não ter o computador presente. Como é que a desinformação, os fake news se espalham nas redes sociais? De todas as formas. Por quê? Porque as pessoas pensam tudo o que dizem tudo o que pensam, sem prudência. Nas redes sociais, as pessoas têm menos chances de produzir. Produzir pressupõe preparar. Essa questão que nós estamos aqui a fazer é a elaboração de um conteúdo previamente estabelecido. Nas redes sociais ele sonhou, está a expor. Então é um problema grave. Acordou, o sono foi bom, sonhei com a fulana. Que é isso? Não. Nas redes sociais não é para se dizer tudo o que pensamos. E nem tudo o que pensamos é para se dizer. Boa. Achei fixe essa. Boa. Isso é importante. E tenhamos noção de que aquilo que nós dissemos impacta de maneira diferente diferentes públicos, diferentes segmentos. Veja como é que pessoas estão a ser corrompidas com determinados conceitos sobre ensino, aprendizagem, emprego, por conta das pessoas que ou não estudaram e conseguiram ascender economicamente, ou estudaram demais, supostamente, e não conseguem ascender economicamente até ao nível que esperaram. E então nós vamos ouvir os conselhos em função da experiência de cada um e não queremos, às vezes, na hora de acatar, tentar perceber, mas o Jorge, para chegar até onde chegou, como é que foi o processo? Quanto tempo levou para ter o Sanjay Podcast? Como ele precisou trabalhar? Que tipo de dificuldades passou? Como é que o mercado encara aquilo que são os seus objetivos? É preciso compreender isso. E muitos de nós, às vezes nas redes sociais, só queremos igualar, imitar, sem querer compreender o processo. O processo, boa. Ainda falando sobre essa questão da nossa saúde mental, como é que os vícios, né, os vícios excessivos do uso das redes sociais, de uma certa forma, podem nos prejudicar o foco e podem nos prejudicar até a nossa própria produtividade? Prejudica tudo. Imagine, por exemplo, do ponto de vista de mentalidade, se tu está viciado nas redes sociais, você tem menos interação com os seus. Pois. Se for um marido viciado, deixa de comunicar com a esposa, deixa de interagir com os filhos. Se for a esposa, o mesmo. Se for os filhos, é aquilo que eu disse do individualismo. Ao nível do emprego, imagine que as pessoas tendem a ficar mais diante dos seus telemóveis do que a responderem às necessidades da própria sociedade. São, por exemplo, aqueles casos de racionalidade instrumental ao nível dos empregos, que as pessoas vão passar o tempo no emprego e não a trabalhar. Passam o tempo do emprego e não a trabalhar. Bom, o cara entra às 8, sai às 15, mas do ponto de vista de produtividade, nem 30 minutos trabalhou. Por quê? Porque ficou todo o tempo nas redes sociais a responder não sei o quê, posta aquela foto, depois hoje com os photoshops e tal, vai fazendo animações, vai metendo e pronto. E o tempo lá se vai. Quais são os riscos relacionados à nossa privacidade, aos nossos dados? Bom, falou no início sobre a questão das páginas falsas e muitas acabam tendo o nosso acesso. Temos o uso excessivo de envio de links e os links são muito perigosos porque muita gente acaba tendo acesso. Então eu queria ouvir um bocadinho a sua visão ligada a essa questão da privacidade dos nossos dados pessoais. Bom, o que eu quero dizer é, se nós aceitamos a tecnologia, acabamos automaticamente cedendo parte da nossa privacidade. Ok. Um telemóvel. Aceitando a tecnologia, temos que perder parte da nossa privacidade. Ok. Automaticamente. Damos, por exemplo, parte desta privacidade às operadoras, no âmbito do segredo.
a lei, o que está legislado, até onde permite depois ceder uma ou outra informação, e nas redes sociais ainda mais, por conta destas contas falsas, perfis falsos e muito mais. O que eu aconselho é que nós primeiro tenhamos duas coisas a fazer. A primeira, se não quer estar muito exposto e correr perigos, há redes sociais que não são obrigatórias. Eu posso escolher estar lá ou não. Agora, se estivermos lá, temos que ter cuidado com o que partilhamos, porque temos que ter identidade. Ou seja, eu sei o que o Jorge é capaz de publicar. Portanto, se eu notar alguma coisa diferente daquilo que é a rotina do Jorge, eu vou perceber que não é o Jorge. Ok, boa. Está a entender essa parte? Boa. Nunca havia pensado por aí. Boa. É uma das faz formas sentido. de perceber, por exemplo, as fake news. Boa. Eu, por exemplo, costumo dizer, qual é o segredo? As fake news normalmente não têm fontes. Ou têm fontes duvidosas. Está a entender? Primeiro, ou não têm fontes, ou fontes duvidosas. Porque há sites credíveis, há canais de televisão credíveis, há canais de rádios credíveis. E outra coisa que eu recomendo às pessoas quando querem avaliar a veracidade de alguma informação é comparar. Por exemplo, é a Platina Line que divulgou. Eu tenho de recorrer a outros órgãos credíveis e ver se estes órgãos também divulgaram a mesma informação, e vou fazendo a censura até chegar à conclusão se de facto aquela informação é verdadeira ou não. Primeiro, falei de comparar. Depois, temos que falar mesmo dessa de avaliar se devemos divulgar ou não. E o segredo é, você não precisa ser jornalista para ter noção de que se tem dúvida, não publica. São daqueles casos que depois você vai publicar. Muito. Por exemplo, faleceu um Jorge qualquer. E eu, porque tenho na cabeça, conheço o Jorge Sanjay, pego numa foto do Jorge, olha, fulano de tal faleceu. Você já imaginou os danos? Os danos, pois. Para a pessoa. E as pessoas aqui é só partilha. Exatamente, partilha tal. E tem mais, para desinformação é muito rápido. Pois. Para repor a informação... Boa. É a coisa mais difícil. E tem mais, quem te suja não te limpa. Não te limpa. Isso é, eu quero explorar-te o máximo, mas eu não estou a conseguir ter muito tempo para isso. Eu quero falar assim, vou mudar rapidamente, falar sobre a relação do emprego no mundo do trabalho. Vamos ver aqui quais são as vantagens de estudar e trabalhar, ou só estudar, ou só trabalhar apenas. Mas a minha questão primeira é, uma pessoa pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo e ter os mesmos resultados? Pode. Eu, por exemplo, fiz o meu superior, ou seja, estudei a trabalhar e com família. Meteu 3 até me deu já um de bônus. A família. E imagina que fiz os justos anos de escolaridade para a obtenção do grau de licenciatura. É possível. Agora, como é que é possível? Através do foco e determinação. Boa. Nós temos que ter foco e determinação. E disse muito bem, é preciso aqui diferenciar emprego e trabalho. Haverá sempre a falta de emprego, mas nunca haverá a falta de trabalho. O emprego é o exercício de determinada atividade por conta de outrem, e o trabalho é toda a atividade remunerada ou não. Boa. Portanto, eu posso sempre escolher que trabalho fazer, mas eu não posso escolher que emprego ter. Porque o emprego depende sempre de outrem. São os pré-requisitos. Aquelas questões do tem de ter isso, tem de ter aquilo, as condicionantes. E, ou seja, as pessoas vão tendo o emprego em função dessas condicionantes. Agora, é possível ter foco e mais, quer no estudo, quer no trabalho ou qualquer projeto de vida que tenhamos, primeiro preciso estabelecer um estudo de viabilidade. É por isso que as pessoas às vezes adiam determinados projetos. Ninguém consegue, às vezes, fazer tudo de uma vez. Pois, o que eu queria, por acaso, é perceber isso. Como é que eu consigo conciliar o trabalho e o estudo ao mesmo tempo? Como é que eu consigo conciliar? Não, há, por exemplo, do ponto de vista da lei, nós, na nossa realidade, por exemplo, categoria de trabalhador-estudante, estudante-trabalhador. Ora, vejamos, o trabalhador-estudante é aquele que tem por obrigação trabalhar, mas a entidade patronal entende que ele pode, dentro das suas possibilidades, estudar. E é aquele estatuto de estudante-trabalhador, ou seja, tem mais tempo para estudar
e vai de vez em quando no trabalho. E o pacote remuneratório também vai definir isso. Mas há aqueles que se sacrificam mesmo, independentemente de ter essa categoria, esse estatuto ao nível do trabalho, vão levando as coisas no mesmo barco. Agora, é possível mesmo por conta da determinação. Há pessoas a trabalharem até às 15, entram às 8, saem às 15 e estudam à noite. Mas trabalhar, estudar ao mesmo tempo, concorda comigo que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ele contribui ao stress e ao esgotamento, certo? Exatamente. Pronto. E como é que eu consigo fazer para poder ultrapassar essa questão? Tem de encontrar ambiente, por exemplo, se eu já tenho um dia muito pesado, tenho que encontrar na família consolo, conforto. São daqueles casos que resultam em violência doméstica e a mulher não sabe porque é que o marido está a responder da forma como responde. O mesmo acontece é uma questão de esgotamento. E nos relacionamentos tem aqui algum aspecto que eu tenho que dizer. Tudo começa com o uso da palavra. Só para termos em conta, a mulher que pode falar 3.000, ou seja, 9.000 palavras por dia, e o homem só 3.000. Então, há daqueles casos que o homem está esgotado e ele não quer falar, chega em casa, a mulher quer conversar. Então, está comprovado que a mulher fala mais que o homem. Fala mais, muito mais. Então é por isso que alguns homens às vezes respondem com silêncio. E muitas vezes... As mulheres algumas também se incomodam por isso. Muito! E Tem é por que isso falar. que em alguns momentos nós vemos casais a reclamarem que de repente um tapa. Porque ele está esgotado. E como não tem mais palavras, apenas reage com agressão. Boa. Então temos que ter ambiente favorável em casa para, por exemplo, permitir que o estresse possa passar. É por isso ouvir uma boa música, ter um desporto, sei lá, fazer alguma atividade lúdica pode sim ajudar a desanuviar, a acabar com o estresse todo do trabalho e do estudo, no caso da pessoa levar as duas coisas. Tem aqui uma questão que eu por acaso sempre quis fazer. No mercado de trabalho, na sua opinião, os setores de mercado, né, as empresas, elas valorizam mais o estudo académico, se assim eu posso considerar, ou então valorizam mais quem tem mais experiência a nível de mais cursos técnicos? É uma tendência do mercado angolano. Mas vou lhe dizer, se Lula fosse africano, não seria presidente. E por quê? Porque Lula estudou apenas até o 6º ano e era operário. E mais, ele acaba com aquele mito de famílias numerosas não terem políticas para solucionar os problemas, porque eles eram 13 irmãos. Seja? Mas por que é que ele venceu no Brasil? Venceu no Brasil porque aquele país valoriza mais o fazer do que o supostamente ter. Entende? E Lula mostrou mais uma outra coisa, que é sentido de humildade. É o homem que menos estudou, que mais formou no Brasil, através do Bolsa Família. Então, eu acho que é um trabalho de Estado que pode ser feito, mas nós, cidadãos, temos que ter consciência que o que importa é o que nós sabemos fazer. E digo mais, aqueles que sabem o que querem, porque sabem fazer, escolhem o trabalho que querem fazer. E aqueles que não sabem o que querem e supostamente não sabem nada, aceitam o emprego que lhes derem. Então, se tivesse que sugerir às pessoas, o Atanagildo poderia sugerir ou aconselhar que as pessoas dediquem-se mais na escola ou dediquem-se muito mais a fazer cursos técnicos? Não, a perspectiva é que façamos o que amamos. Eu sou das pessoas que defendem e sempre, podemos discutir até não sei como, mas eu nunca fiz nada que não gostasse. Ok, então se a sua inclinação é fazer curso técnico de eletricista, deixa de estudar. Porque você, na escola. Porque você, não, ou pode exercer por prioridade. Vai aperfeiçoar, por exemplo, a perspectiva da eletricidade para depois fazer a formação académica. Por quê? Porque nós estamos aqui numa luta de imposição, se assim podemos considerar, com todo o respeito. Ou olhar de uma para o lucro, imposição que vai dar dinheiro. Mas vemos aqui de uma imposição de todos nós, e que para o pai é importante que o filho estude. Sim. Só que o filho vai estudando e o pai, se não fizer o acompanhamento, às vezes ele não se dá bem na escola.
E provavelmente ele tenha uma outra inclinação, se calhar consiga montar lâmpada, consiga desmontar os brinquedos, já tem aquela sensação de ligar um fio daqui, um daqui. Se calhar a inclinação o que tem estado a acontecer, Jorge, é que o que nós chamamos de acompanhamento é instrumentalização. Ou seja, Ok. o filho tem de fazer o que eu gosto. Que eu gosto, sim. Não, os filhos não devem realizar os sonhos dos pais. Os filhos devem realizar os seus próprios sonhos. E aí onde eu queria olhar, na sua visão direta, se tivesse que aconselhar alguém que está há muitos anos na escola e sempre a reprovar. Ah, sim. E tem habilidades para um curso técnico Pois, profissional. Vai, ali. faça. Nós não podemos, por exemplo, meter na cabeça, não, que está a bater aqui, o governo só abre concursos para a educação e saúde e tem que fazer educação e saúde. Mas, meus queridos, nem todos devem ser professores, nem todos devem ser médicos e enfermeiros. Entendamos uma coisa. Toda a profissão que for exercida com amor se transforma em missão. E toda a profissão que for exercida apenas com interesses financeiros se transforma em quê? Em sacrifício, Sacrifício, em pois. martírio, em sofrimento. Porque o indivíduo só faz porque acha Pois. que tem de fazer. Médico que é médico porque ama, ele chora quando vê-se a perder um paciente. Porque a missão dele é quê? É salvar. Tá a entender? E é preciso, temos que cultivar isso nos nossos filhos, porque senão nós depois vamos continuar a construir uma sociedade deturpada. O que nós temos que fazer é investir na orientação vocacional, que é o chamado vestibular no Brasil, que são aqueles cursos de curta duração para descobrir as habilidades das crianças antes de passarem de um nível para outro. Isso é fundamental. E dar a liberdade dos filhos pensarem sobre o que querem fazer, como querem fazer. Agora, nós pais, o que é que devemos fazer? É indo conversando com eles, acompanhar, para estar ali. aperfeiçoar as ideias. Sim, para, sim. Não, sim, aqui E tem seria... também essa capacidade de análise, porque senão Sim. um pai que não esteja, talvez que não esteja atento, que não tem tempo ao filho, nem vai conseguir, Não se vai calhar, conseguir fazer perceber isso. isso. Não vai fazer isso, não vai fazer isso. Por quê? Porque ainda está preocupado. E há até pais que têm violência verbal, Pois. agressão verbal aos filhos. Epá, ainda não me chateio porque eu estou aqui ainda a cuidar do sustento aqui de casa. Eu estou... Não. Temos que ter paciência de ouvir os nossos filhos, porque eles percebem por pequenos detalhes. Aquele momento que o filho pergunta: papá, a palavra patriotismo é o quê? Se o pai não tiver cuidado de dizer de forma calma, simples, o que é patriotismo, ele vai crescer com o Sim. conceito errado de Errado. patriotismo e pronto. Boa. Estudo à distância. Vamos falar um bocadinho sobre o estudo à distância. O tempo passa, as coisas mudam, a dinâmica vai, a vida vai andando e pronto. Existe muito a necessidade de se estudar, né? Fazer cursos online, pronto, agregar aí conhecimento. Acha que essa postura é a ideal face ao contexto atual? Tem bons resultados? Quem faz um curso à distância, né, por via da internet, e quem faz um curso presencial, o mais concretamente, quem faz o mestrado numa escola sentado, quem faz o mestrado online, tem o mesmo resultado, tem o mesmo impacto, acaba por ser a mesma coisa? Nos dois aspectos podemos ter resultados diferentes. Alguns de maneira presencial a decepcionarem e aqueles que fizeram à distância a surpreenderem. O inverso também é verdade. Eu entendo que o presencial é o melhor. Por exemplo, sempre que estudei e estudo, gosto de estar frente a frente com os fenómenos, certo? Mas há pessoas surpreendentes que fazem estudos à distância e conseguem ter bons resultados. Porque o que conta é o seu próprio empenho. Na verdade, é que objetivos eu quero atingir, certo? Porque tanto no estudo presencial quanto no estudo à distância, o que a sociedade precisa é o resultado. O resultado. Pois. E agora, se tu vais ter um resultado bom ou mau, depende de ti. Aliás, com o conhecimento ninguém engana o outro. Se tu pensas em mentir à sociedade com aquilo que finges que sabes, mas não sabes, tu estás a te enganar. E não a enganar a sociedade. É claro que vamos ter danos colaterais à própria sociedade, porque se for, por exemplo, um falso professor, até ser descoberto... O que é um falso professor? O que é ser um falso professor? Não, é alguém que não tem habilidades para ensinar, não aprendeu para ensinar e fica diante das pessoas a ensinar. É um falso professor, entende? Então, se você é um falso professor, até se identificar isso, já desviou muitas pessoas, mas é importante que se descubra. Portanto, aqui o conselho é:
faças tudo à distância ou de forma presencial e invista em si mesmo. Boa. Eu nunca fui apologista da cábula por conta disso. Quando você faz cábula, você está a mentir a quem? A ti mesmo, né? Ti mesmo. Então, esquece isso. O mundo não vai te perguntar aquilo que saiu da prova. Vai te perguntar o que você sabe fazer. A cábula é o quê? É colar, vamos dizer colar, né? Colar. Sim. Pois. Sim. E na sua experiência, já perguntei a muitos convidados, já fez cábula na vida? Não, Ok, não, graças a Deus. Eu nunca fui um estudante excelente, ok. confesso. Assim, do 20. Pois. Yeah. Mas eu sempre fui um estudante regular. Fui um estudante regular. Nunca pediu na prova para te ensinar? Não, também. Nunca ensinaste porque na prova? cábula. Ok, mas nunca ensinaste na prova? Não me lembro. Não me lembro que tenha feito. Acho que foste um estudante muito maldoso, pá. Nunca nem sequer ajudaste. Não me lembro, porque eu sempre já chamei a atenção aos meus colegas sobre isso. Ok. Eu sempre chamei a atenção que as pessoas tinham que investir em si mesmas. É por isso que eu sempre fui a favor de estar sempre nas aulas. Eu nas aulas podia não apontar, Ok. mas assim, compreender a explicação do professor, eu estava fixe. Eu podia fazer a prova numa boa. Como é que nós podemos equilibrar? Estamos já a terminar. Como é que podemos equilibrar então a vida pessoal, trabalho e estudo para garantir um bom desempenho em todas essas áreas? Eu acho que vamos repetir o que já dissemos, mas aqui é sempre bom sublinhar. Sim. Você não vai ter êxitos em todas as áreas e na mesma proporção. E precisa estabelecer prioridades para garantir sucesso. Portanto, é possível sim estudar, trabalhar, ter uma vida familiar adequada e ser feliz. E mais, passo aqui o meu conceito de felicidade. Felicidade não é uma meta, não é um objetivo a atingir, é um estado de ânimo. Estado de espírito, no É um caso. estado de espírito. Boa. E eu concretizo. É o mesmo que me perguntam. Se me perguntar, é um homem realizado? Eu sou. Eu não sou realizado por aquilo que eu quero alcançar, mas sou realizado por aquilo que eu já alcancei e estou alcançando. Por exemplo, ele disse que queria estar aqui nesse podcast. Boa, Estou a realizar. Que bom. Sou um homem feliz, sou um homem Boa, realizado. boa. Então é isso que as pessoas devem fazer. Devem ser felizes em pequenos detalhes. Isso é fundamental. De todas as coisas boas e más que viveu durante essa vida, acredito que teve momentos bons, momentos não muito bons, momentos de desânimos, pronto, momentos para festejar, para chorar, para rir. Se eu lhe pedisse para resumir em 3 pontos positivos que tenha aprendido, quais poderia sublinhar? De tudo que viveu. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar as pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. É que tenho aprendido a lutar pela vida. Primeiro, A lutar pela vida. boa. A vida me ensinou. E foi através do sofrimento mesmo. Sofrimento ensina o homem a ser homem mesmo. Boa. Então, isso sim. Depois, ter família, amigos, pessoas com quem contar. Ter pessoas com quem contar, lutar pela vida. Boa. Sim, isso é muito importante. E realizar os objetivos. Já conviveu com uma pessoa falsa, invejosa? A falsidade está em nós, conosco e em todos os momentos. Eu só vou repetir. Já conviveu com pessoas falsas e invejosas? Já. Amigos mesmo? Já. E qual foi o seu posicionamento quando percebeu que afinal não eram amigos, ou seja, eram amigos falsos? É como diria alguém: quem é falso não é amigo. Ok. Fez-se de amigo. Porque os amigos nunca são falsos. Aprendi apenas, não me revoltei, porque eu aprendi também ao longo dessa vida a aceitar as pessoas como elas são. Como elas são. O que nós fazemos aqui é ter uma postura diferente. Não é afastar-se. Boa. Mas é ser exatamente o contrário. Imagine, se essa pessoa invejosa é falsa, por que você ser a mesma coisa? E aqui quero te resumir uma historinha bem rapidinha. Sim. De um casal de jovens que foi morar num bairro e ao lado de um casal velhos. E o casal velhos tinha inveja do casal jovens. Seja? E o que é que aconteceu? Então o casal velho, para chatear o casal jovem, defecavam e mandavam as fezes para a casa do casal jovem. E o casal jovem a mulher perguntou para o marido: o que é que vamos fazer? Este casal de velhos está sempre a mandar
aqui os defeitos fecais e tal. Como é que nós vamos agir? E o homem disse, olha, vamos dar o que de melhor temos para eles. Então sempre que eles mandavam fezes, o casal de jovens mandava frutas, porque o quintal tinha fruta. Isso incomodou o casal de velhos e uma vez chamou o casal de jovens. Por favor, digam, por que sempre que nós mandamos fezes, vocês mandam aqui frutas? E ele respondeu, o casal respondeu, todo mundo só dá o que tem. E nós o que temos são frutas. E vocês têm as fezes. Então nós mandamos exatamente as frutas. É uma lição, ou seja, dar de melhor, o de melhor que nós temos aos outros, independentemente de recebermos coisas más. Boa. Como define o bem e o mal? O bem eu acho que o bem é tudo de bom, é o belo, é o lindo, é o gostoso. Boa. O mal é o ruim, é o triste, é o ofegante. Acha que o bem sempre vencerá o mal? Vence sempre. Acaba por se incorporar na história que acabou de contar. Exatamente. Por quê? Porque o bem nos ensina, nos dá lições. Está a ver, Jorge? Boa. Com bem, você não perde nunca. Semeia o bem, que os resultados são visíveis, quer queiras, quer não. É como perfume. Onde você passar, ele fica. Obrigado, Atanasio. Eu queria, antes de terminar, diga-me 2 lições que nós aprendemos na nossa conversa. Daquilo que nós conversamos aqui. Que ninguém sabe tudo. 2. Ok, boa, gostei. Que ninguém sabe tudo, que aprendemos todos os dias. Se um dia pensei que apenas eu podia perguntar, hoje entendo que também devo responder. Gostei dele. Que forma bonita de terminar as perguntas. Atanasio, quero te agradecer. Atanasio do Paulo foi o meu convidado, jornalista, boa pessoa, esteve aqui a falar connosco. Conversamos um bocadinho sobre questões ligadas às redes sociais, perigos, vantagens, desvantagens. Ele falou aquilo, partilhou aquilo que é a sua intenção, ou seja, a sua ideia. Foi muito bonito, eu fiz aqui as minhas anotações. Espero que tenhas acompanhado também, gostado. Atanasio, eu quero te deixar essas palavras. E falamos também do emprego, né? A relação entre o emprego no mercado de trabalho, ou no mundo do trabalho. Eu queria deixar as últimas considerações. Esse é aquele momento que eu deixo para alguma coisa que talvez eu tenha perguntado, ou seja, que não tenha perguntado. Esse é o teu momento. Sei que também é empreendedor, não falei sobre isso, mas esse é aquele momento que eu deixo, né? Eu organizo-me para fazer algumas perguntas, mas há uma outra coisa, se calhar gostaria que eu fizesse, não consegui fazer. E também, para finalizar, fala já agora também do seu prémio que recebeu agora, e acho que era importante para Estamos felizes no Prémio Internacional de Literatura com sede no Brasil. Acabamos por estar no 2º lugar. Boa. E já é muito bom. Já recebemos o certificado e tal. Muito obrigado às pessoas que votaram. Curiosamente, foi um livro que venceu a Gala de Premiação Homem-Cidade de Vida no ano passado. E também acaba por vencer agora esse prémio no Brasil. Muito obrigado. Não queria propriamente acrescer alguma coisa que não perguntou, mas é sublinhar para aquelas pessoas que estão em nossa sintonia, que compreendam bem o que nós falamos aqui de estudar vida académica e cursos técnico-profissionais. O que eu preciso que as pessoas percebam é que tudo é estudo. É estudo, pois. Sempre que estamos perante a absorção de conhecimento, a aprendizagem, é estudo. Agora, as pessoas têm de priorizar. Por exemplo, se têm mais habilidades para cursos técnico-profissionais, apostam. E se ainda querem fazer carreira académica, fazem. E se fizerem as duas, melhor. Mas o certo é que não podem só fazer porque o mundo quer. Não fazer só porque o mundo quer. Porque o mundo quer. Tem de fazer porque sabe que isso vai responder às necessidades do mundo. Boa. Nós temos que fazer as coisas porque percebemos que com aquela habilidade vamos salvar. Vamos salvar. Assim como estamos no Sanjay Podcast, a intenção é essa. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. E muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui mais vezes. Se calhar para falar de outras áreas, de outros segmentos e tal. Sim. E eu acredito que este é um dos podcasts assim com alguma consistência que o Ambo tem e deve continuar. Boa. Deve continuar, eu aprendo todos os dias. Que bom. Se não me perguntou, por exemplo, qual me marcou mais, mas eu podia falar aqui quando esteve com a Sandra Equico e se falou do autismo. E porquê que eu falo deste? Porque é uma doença que as pessoas ainda desconhecem. Pois. E aflige muitas famílias. Eu acredito que aquele podcast foi muito
Foi muito importante, tocou a mim e a muitas pessoas. E então continue. Boa. E a gente vai estar do outro lado a ver. Atanagildo, muito obrigado. Yeah. Acompanhou o programa, muito obrigado. Falamos então sobre as redes sociais, o impacto, coisas boas e negativas, o impacto que de alguma forma agrega à nossa vida. Falamos também a relação do emprego no mundo do trabalho. Foi muito bom estar aqui. Terminamos agora o podcast número 37. Foram 37 vezes que a gente sentou aqui para aprender. E o Sanjay Podcast está aqui para poder inspirar, lhe incentivar. Assim que está a acompanhar, que também tem o objetivo de criar um podcast, faça com os meios que tens, com o teu celular. Eu gosto sempre de dizer assim que o que importa na vida é a gente passar por essa vida, deixar alguma lembrança, alguma coisa a agregar, fazer com que as pessoas se inspirem com aquilo que a gente faz. E aprendemos agora que é a questão da necessidade de que a gente faça alguma coisa que seja proveitoso para aqueles que vêm. Então, Deus abençoe a todos, pois há de ser sempre bom. Até o próximo episódio. Atanagildo, mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigado. Então, estamos juntos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Essa história do que te trai amor, mentiram para ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falar.